Fala galera, meu nome é Ian Christian e eu sou membro da célula de instalações elétricas e hoje eu vou apresentar para vocês o diagrama multifilar. Primeiro, para vocês fazerem o diagrama, vocês têm que estar com a planilha devidamente preenchida, né? Com os circuitos e tudo, e principalmente na aba de balanceamento de fases. Para vocês fazerem o balanceamento de fases, é basicamente dividir nas fases que a gente tem no projeto, que no caso são três, é, os circuitos. Nos circuitos monofásicos, que é o caso desse circuito 1, eu coloquei na fase S, no circuito 2 eu coloquei na fase T. Para vocês colocarem, vocês têm que marcar um X na linha e na coluna e dar um Enter. E aí ele já vai ser calculado lá embaixo. Nos circuitos bifásicos, vocês têm que usar as duas fases, né? No caso aqui a S e a T que está sendo usada, mas você vai dividir de acordo com a corrente do projeto, que é uma informação que temos aqui embaixo. Então eu já dividi aqui, já está bem próximo, mas vocês têm que tentar deixar essa corrente bem próxima. Por exemplo, caso eu mudasse aqui, eu colocasse na fase R, ia dar uma discrepância que não é aceitável, em que na minha fase R eu teria uma corrente de 17 amperes e na minha fase S eu teria uma corrente de 0,54. Então eu tenho que tentar deixar essa corrente do projeto, das fases, bem próxima. Para isso eu tenho que ir testando, né, e botando em cada fase, mudando e balanceando. Com isso preenchido, a gente vai agora para o Revit. Indo para o Revit, a gente vem no navegador do projeto, diagramas e diagrama multifilar. Abrindo aqui, a gente vai ter um diagrama em branco. A gente tem algumas informações que são importantes para encher. Eu estou fazendo aqui o diagrama do meu quadro 1, então eu venho aqui e uso o quadro 1, certo? Caso fosse outro quadro, vocês iriam botar o número do quadro que vocês identificaram. E essa informação aqui é de onde está vindo a alimentação desse quadro. No caso, sendo o quadro 2 e ele sendo alimentado pelo quadro 1, vocês iriam usar o quadro 2 em cima e dizer que ele vem do quadro 1 embaixo. Mas no meu caso é o quadro geral do projeto que é alimentado pelo medidor. Então eu vou dizer que ele vem do medidor. A partir disso, eu venho para outra informação de texto aqui, que é o número de fases. Como eu já falei para vocês, a gente utiliza por padrão 3 fases. A tensão do projeto ele depende da região, mas no caso desse projeto que eu estou usando como exemplo, nos projetos de Salvador, é 127/220 volts. E a frequência geralmente é 60 Hz. Vindo agora para esse preenchimento aqui, a gente tem algumas informações que estão em branco aqui, vocês podem perceber. E eu vou explicar para vocês o que é cada uma delas. Essa primeira informação aqui é o número de fases. Essas informações aqui é a bitola da fase, a bitola do neutro e a bitola do terra. Mas onde é que eu acho essas informações? Para achar essas informações, vocês vão precisar vir aqui na aba de tabelas. E aí vocês vão vir aqui na tabela 6, que são as tabelas de ligação, e na tabela 1. Vocês vão precisar classificar o projeto com base no cálculo de demanda. A gente tem um cálculo de demanda aqui feito, que no meu caso aqui é 35 kVA. Então eu venho aqui na aba de tabelas e aqui está dizendo o seguinte: para projetos monofásicos eu vou usar as classificações M, bifásicos B e trifásicos T, de acordo com a tensão também. Então aqui no meu caso é trifásico, de 220 a 127, ele só pode ser de T0 a T4, certo? Porque os outros T são de 380 a 220, que não é o caso. Então eu vou vir aqui e vou analisar de acordo com a minha faixa de kVA que eu tenho, que nesse caso vai ser a T2, né, que é de 25 a 38 kVA. Então meu projeto está incluso aqui que ele tem 35. Caso tivesse menor que 25, poderia ser T1, T0 ou maior, sendo T3 ou T4. Com essa classificação eu venho aqui no fornecimento, não é na entrada, né? Então a gente tem aqui essas duas letras que é o material do fio, do condutor. E logo depois a gente tem dois números. Esse número que está fora do parêntese é a bitola do fase. E esse número que está dentro do parêntese é a bitola do neutro. Tendo essas informações, eu já venho aqui no meu Revit e boto a primeira informação, que é a bitola do fase, e a segunda informação dentro do colchete, que é a bitola do neutro. A bitola do terra, eu vou ter que vir aqui agora na minha tabela 2.
E com base na classificação que eu fiz em cima, que foi T2, eu vou ter que vir na minha coluna de aterramento em T2 e ver qual é a bitola do meu terra, que aqui é 16. Então eu volto lá no Revit e coloco aqui 16. Com isso, eu já tenho essas primeiras informações do projeto preenchida.